Olá! No nosso terceiro vídeo sobre a mente estendida, vamos falar sobre movimento e pensamento. Mover o nosso corpo altera a maneira como nós pensamos. Durante uma atividade física, nossos olhos se ajustam para captar melhor os detalhes ao nosso redor, especialmente aqueles fora do nosso campo de visão central. E essa sensibilidade visual aumentada impacta o nosso pensamento, pois quando nossos sentidos estão aguçados, o cérebro processa informações mais eficientemente, e isso melhora a nossa percepção ambiental e nossas funções cognitivas. A percepção visual aguçada durante atividades físicas melhora a nossa concentração, a nossa atenção e habilidades de resolução de problemas. Nós estamos mais atentos, pensamos com mais clareza e tomamos decisões mais rápidas, e o nosso cérebro opera num nível mais elevado. Então, o corpo em movimento pode, a curto prazo, aprimorar a qualidade dos seus pensamentos e a sua capacidade de compreensão. Mas não é só a prática de exercícios físicos em si que pode influenciar a nossa capacidade de pensamento e processamento mental. Estudos indicam que cada nível de intensidade pode afetar a cognição de maneira distinta. Por exemplo, uma caminhada tranquila, um passo acelerado, uma corrida ou levantamento de peso. Cada nível de intensidade impacta o nosso corpo e cérebro de maneira diferente. Atividades leves podem melhorar o humor e a capacidade de concentração. Já os exercícios de intensidade moderada podem estimular a criação de novos neurônios e liberar fatores que auxiliam na função e crescimento dos neurônios, melhorando a memória e melhorando habilidades de pensamento. Você já ouviu falar do escritor japonês Haruki Murakami? Ele é autor de vários livros, e um deles, chamado Do que eu falo quando eu falo de corrida, o link está na descrição do vídeo, é especialmente interessante. Se você gosta de correr, você vai adorar ler este livro. E o interessante é que, no livro, ele reflete profundamente sobre o impacto da corrida no seu processo criativo e cognitivo. Ele descreve a corrida como um meio de alcançar um estado de vazio, uma condição em que a atividade do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo planejamento, análise e crítica, é temporariamente reduzida. Se você gosta de correr, você vai entender bem o que Murakami quer dizer com esse estado de vazio. Quando nós chegamos a esse ponto, nós percebemos que as nossas ideias e impressões começam a se misturar de uma maneira bem mais livre, o que torna muito mais fácil para os pensamentos criativos e fora do comum aparecerem. E é isso que Murakami discute no seu livro Do que eu falo quando eu falo de corrida. Ele percebe que, enquanto corre, não foca em pensamentos específicos ou complexos. Ao invés disso, ele se entrega ao exercício, permitindo que a sua mente relaxe num estado de meditação ou tranquilidade. Essa experiência com a corrida nos mostra um aspecto muito importante da relação entre exercício físico e cognição. Exercícios físicos mais intensos, praticados por períodos mais longos, podem nos levar a um estado alterado de consciência, que é especialmente favorável ao pensamento criativo. O relato de Murakami destaca a importância de considerar o exercício não apenas como uma ferramenta para a saúde física, mas também como um meio de acessar e explorar profundidades cognitivas, criativas, inexploradas. Pense a respeito disso. Exercícios físicos, antes de atividades que exigem intensa concentração mental, podem induzir um estado ideal para o aprendizado e a criação. Mas além da intensidade, o tipo de movimento também é muito importante. Movimentos que são sincronizados com as tarefas cognitivas em execução podem melhorar a capacidade de processamento da informação. Uma das maneiras mais simples de movimento sincronizado com uma tarefa cognitiva é dar uma boa caminhada enquanto você pensa ou soluciona um problema. Estudos sugerem que o simples ato de caminhar pode aumentar a criatividade e a clareza do pensamento. Estudos também têm mostrado que praticar exercícios físicos leves, como caminhar ou se movimentar suavemente, enquanto nós aprendemos um novo idioma,
pode melhorar a retenção e a recordação de novas palavras. Aprender movimentos novos também é importante. Eles podem ajudar a melhorar a sua neuroplasticidade, que é a incrível capacidade do nosso cérebro de formar novas conexões neurais. Isso não só ajuda na aprendizagem, mas também melhora a memória. Você deveria se movimentar durante seu trabalho. E mais do que isso, considerar a integração do movimento físico no seu dia a dia de trabalho e estudos, ao invés de separá-los. Experiências práticas em ambientes educacionais, como sala de aulas, onde foram introduzidas mesas que permitem trabalhar de pé, demonstram que o movimento pode de fato aumentar a atenção, a concentração e a produtividade dos estudantes. Eu, por exemplo, faço questão de usar uma standing desk, que é uma mesa regulável em altura, como essa que está aqui atrás de mim. Eu costumo alternar entre trabalhar sentado e de pé, o que me permite movimentar-me mais enquanto eu escrevo ou penso ao computador. Segundo Annie Murphy Paul, as pausas, como as do almoço ou a do cafezinho, deveriam ser vistas como oportunidades para exercícios que preparariam o cérebro para um trabalho mais produtivo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você viu as pausas do trabalho apenas como uma oportunidade para você descansar o corpo? E o que isso significa hoje em dia, na vida moderna? Significa que você se estira no sofá, numa poltrona, na sua cadeira, reclinando o corpo, esticando as pernas, e aí você pega o seu celular e faz o quê? Navega nas redes sociais, certo? Você passa vários minutos ali. E com qual finalidade? Supostamente para você descansar a mente. No entanto, essas atividades podem não ser tão revitalizantes quanto você imagina, porque elas utilizam os mesmos recursos mentais exigidos pelo trabalho. A ideia é você criar ambientes que não apenas permitem, mas incentivem você a se movimentar regularmente. E isso te dá a liberdade de ajustar o quanto você se exercita com base nas suas necessidades pessoais e nas variações diárias no seu nível de energia e capacidade de concentração. Então, nesse ponto, eu espero que esteja mais do que claro para você que existe uma relação de mão dupla entre o movimento e o pensamento. Os movimentos do nosso corpo podem sim influenciar e moldar os nossos pensamentos. Agora, vamos falar um pouquinho dos gestos. Eles são bem mais importantes do que você imagina. As pesquisas nos contam uma coisa fascinante sobre gestos. Eles não são apenas um complemento da nossa linguagem verbal. Eles têm uma forma toda especial de expressar conceitos de maneira cativante e completa. É como se eles adicionassem uma camada extra de comunicação que as palavras sozinhas não conseguem capturar. Usar gestos durante uma explicação ou narrativa pode realmente ajudar os outros a entender melhor o que você está tentando dizer. Faz a mensagem ficar mais persuasiva e ficar na memória por mais tempo. Conectar fala com gestos cria uma resposta mais poderosa no cérebro do que qualquer um deles sozinho, só a fala ou só os gestos. Então captura o interesse do ouvinte e conduz a sua atenção para as palavras que estão sendo ditas. Isso indica que a gente não só deve incluir mais gestos nas nossas próprias comunicações, mas também buscar recursos educacionais onde os instrutores utilizem de maneira efetiva os movimentos físicos. Aliás, pesquisas indicam que gestos podem antecipar o que nós vamos dizer, preparando mentalmente as palavras apropriadas, e quando nós somos impedidos de gesticular, a nossa fala se torna menos fluente e a nossa capacidade de lembrar e resolver problemas diminui. Se você grava vídeos, assim como eu, procure um enquadramento na câmera que permita mostrar os gestos enquanto você fala. É muito importante você garantir que os seus gestos sejam visíveis para melhorar a clareza e a retenção da informação pelo público. Então, você deveria pensar não só nos gestos espontâneos, mas nos gestos projetados ou planejados, porque eles podem ser uma estratégia efetiva para fortalecer a memória e aliviar a carga cognitiva. No próximo vídeo, nós discutiremos a ideia de pensar com o ambiente, a importância da natureza, da arquitetura dos edifícios e dos espaços para a qualidade do pensamento.
Vamos explorar como o ambiente pode influenciar os nossos pensamentos, a nossa criatividade e a nossa capacidade de concentração e resolução de problemas. Agradeço por você assistir até aqui e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!